A prefeitura prometeu criar um grupo de trabalho para discutir a situação dos entregadores de aplicativos. Eles querem novas regras para não serem confundidos com ladrões. A gente trabalha certinho, aí vai, identifica a bag e coloca a placa. Muda alguma coisa? Não muda, o cara rouba a bag, cobre e pronto. Terminou sem acordo a reunião entre motoristas e cobradores de ônibus e os representantes das empresas do transporte coletivo de São Paulo. A preocupação com a dengue está de volta. O número de casos na capital já é 4 vezes maior que o de 2020 inteiro. Eu também fiquei doente por conta desse esgoto, dessa água que não corre. As internações por problemas respiratórios também acenderam um alerta. O aumento foi de quase 150% em 20 dias. A Eliana Marques traz as informações desse frio que chegou ontem, Eliana. Pois é, Bonier. Amanhã o sol vai abrir de novo, mas as temperaturas sobem devagar. E no futebol, a semana começou boa para os times paulistas. Depois de 11 rodadas, os 3 times da cidade de São Paulo ocupam as 3 primeiras posições na tabela. É agora, gente, no SP2. Muito boa noite para você. A polícia identificou o segundo suspeito de participar de um roubo que terminou em troca de tiros na região dos Jardins nesse domingo. O César Galvão acompanha esse caso e traz outras informações para a gente. César, boa noite. Oi, Burnier. Boa noite a todos. A polícia anunciou no fim da tarde o esclarecimento do caso. Um dos assaltantes foi preso e identificado. É João Vitor Alves da Silva, de 19 anos. E ele foi preso por causa de um detalhe. Foi ferido durante um assalto. E a gente vai ver agora as imagens desse assalto num restaurante nos Jardins. 2 bandidos de moto roubavam e agrediam um casal, que apareceu no alto da tela. Nessa altura da câmera dá para ver que um grupo que conversava na calçada do outro lado também virou alvo dos bandidos. Um policial reagiu ao assalto. Enquanto eles roubavam celulares e objetos pessoais, esse policial paisano apareceu do outro lado da rua e trocou tiros com os bandidos. O PM atirou contra os assaltantes, que estavam junto com as vítimas. Eles tentaram se esconder atrás de um carro. Logo depois, o policial correu para se proteger. Um dos criminosos, que foi atingido na perna, ainda conseguiu subir na moto e fugir. Em seguida, o outro bandido também fugiu. Esse bandido procurou um hospital na região do Ipiranga. Lá, ele foi preso porque já tinha outras passagens por crimes contra o patrimônio, chamados crimes contra o patrimônio, que são roubo e furto. O outro assaltante, de 18 anos, também está identificado. E a polícia pediu a prisão temporária dos 2. Burnier. Quanta violência, né, Galvão? Obrigado, meu caro. A Defensoria Pública de São Paulo decidiu criar pela primeira vez na história do órgão um regime de cotas nos concursos para o cargo de defensor público. As reservas de vagas vão valer para negros, indígenas, pessoas com deficiência e transexuais. O Wallace Lara está conosco e traz os detalhes dessa notícia. Wallace, boa noite para você, meu caro. Boa noite, Bonier. Boa noite a todos. Olha, as reservas de vagas para ações afirmativas constarão expressamente nos editais dos concursos e seleções públicas. A decisão foi publicada no Diário Oficial de sábado. Vamos lá, então. De acordo com a nova regra, 30% das vagas deverão ser direcionadas a pessoas negras e indígenas, 5% para pessoas com deficiência e 2% para trans. As reservas de vagas para pessoas negras, indígenas e trans valerão pelo período inicial de 10 anos, devendo ser renovadas sucessivamente pelo mesmo prazo se as desigualdades ainda persistirem. Transsexuais, indígenas e negros que desejarem participar do concurso por meio das cotas deverão apresentar uma autodeclaração e passar pela análise de uma banca examinadora composta por membros com paridade de gênero e equidade de raça. Os deficientes deverão apresentar laudos médicos e biopsicossocial. Entre estagiários e prestadoras terceirizadas da Defensoria, já existe uma política de cota para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Aí são 12,5% das vagas reservadas para esse grupo. O primeiro subdefensor público geral afirma que a Defensoria já tem como valor institucional a diversidade na composição das equipes. Vamos ver o que ele falou.
A Defensoria já tem como valor institucional a diversidade na composição das suas equipes. Essas cotas que hoje se iniciam para concurso público, na verdade, já vêm de um processo evolutivo, né? Nas nossas equipes de prestadores terceirizados, nós já temos hoje uma série de pessoas que ingressaram por políticas afirmativas. É um tema que tem a ver com a missão institucional da Defensoria. A Defensoria tem como papel prestar assistência às pessoas vítimas de discriminação, de qualquer outra forma de opressão ou violência. Nesse sentido, essa política afirmativa se coaduna, né, corresponde aos objetivos da própria instituição, além de indicações da ONU, de vários órgãos de referência na proteção e defesa de direitos. Muito bem. Gente, moradores e comerciantes do Bom Retiro reuniram 1.000 assinaturas num abaixo-assinado contra um projeto de habitação da prefeitura. Os detalhes estão no G1, vou espelhar ele aqui, olha, para vocês verem aqui. Ó. As moradias da chamada Vila Reencontro devem ser construídas em um terreno na Avenida do Estado e vão atender famílias em situação de rua. Os organizadores do abaixo-assinado, né, temem que uma concentração maior, muito grande dessas pessoas deixe o bairro mais perigoso. A previsão é que o documento seja entregue à Prefeitura quando o grupo agendar uma reunião com o secretário de Assistência Social, Desenvolvimento Social aqui de São Paulo. Ao menos 49 pessoas buscaram abrigo na estação Pedro II para se proteger do frio. A estação da linha vermelha do metrô foi aberta na noite do último sábado para receber moradores de rua. A previsão é que o local receba moradores em situação de rua até a noite de amanhã. No local, o governo do estado distribui colchões, cobertores e kits de higiene. Na primeira noite de sábado para domingo, 20 pessoas foram passar a noite aí na estação. E na noite de domingo para segunda, 29 pessoas foram se proteger do frio. E por falar do frio, aqui está a Eliana Marques de novo. Muita gente esperando você, Eliana, porque quer saber o seguinte, até quando vai esse frio? Boa noite. É o que todos estão perguntando. Boa noite, Bonier. Boa noite para você também. Olha, as temperaturas vão ficar baixas, tanto à noite quanto de manhã, e isso a semana toda. Hoje, em Marcilac, que fica no extremo sul da capital, fez 0,7 grau de manhã, com sensação de 3 graus negativos. Aí no Mirante de Santana, na Zona Norte, onde fica o termômetro do Instituto Nacional de Meteorologia, fez 8,1 graus com sensação de 6. Esse aqui é o termômetro referência para a base de dados da capital. À tarde, a máxima foi de apenas 19,2. E amanhã, Eliana? Bom, amanhã as temperaturas sobem nas mínimas 2 graus acima do registrado hoje. Então, portanto, mínima de 10 graus amanhã e máxima de 19 de novo na capital. Em Campos do Jordão tem previsão de geada. E a alta pressão, que é o sistema responsável por trazer o ar polar, vai para o oceano. Ou seja, o frio vai começar a perder força, só que lentamente. Amanhã o dia começa gelado em todas as regiões do estado. Olímpia, por exemplo, que está numa região muito quente, terá os mesmos 7 graus de mínima de Serra Negra. E à tarde, olha, nada de calor em nenhuma região, até mesmo no interior, não dá para falar em calor. No litoral, apenas 18 em Peruíbe. Daqui a pouquinho, Bonier, eu volto para falar como é que vão ser os outros dias da semana. Combinado, até já. Então. Até já. Bastante frio de dia, ar seco e gelado à tarde, quedas fortes de temperatura durante a noite. Pois é, a cidade de São Paulo voltou a registrar um aumento de internações por doenças respiratórias agudas em hospitais públicos e privados. A alta chega a mais de 146%. A repórter Janaína Lepra está ao vivo em frente a um hospital público na Liberdade. Janaína, boa noite, querida. Olá, Bonier, boa noite. Pois é, e a preocupação é com o aumento justamente entre esses casos de doenças respiratórias com os casos de Covid. A gente sabe que todos os números que ajudam a monitorar a evolução da doença aqui na capital apontam mesmo para um avanço da Covid. A começar pela taxa de transmissão, que no dia 30 de maio era de 1,33 e agora está em 1,49, o que significa que cada grupo de 100 pessoas infectadas transmite a doença para outras 149. E isso já se reflete na rotina dos hospitais. Aqui nesse hospital onde nós estamos, no bairro da Liberdade, o Hospital Professora Lídia Storópoli, a taxa de ocupação da UTI já está em 86%. No Hospital da Brasilândia, na Zona Norte, em 84%.
Agora, na média, nos hospitais municipais, as taxas ainda são menores. 70% no caso das UTIs, 61% no caso das enfermarias. Mas a nossa produção fez um levantamento aí considerando os hospitais públicos e privados e constatou uma disparada no número de internações. Nos últimos 20 dias, a média diária de novas hospitalizações saltou de 94 para 232 e isso dá aí uma alta de quase 147%. É a segunda pior onda do ano, a primeira foi em janeiro, quando tivemos um pico de 554 novas internações por dia. E o pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, explica as possíveis razões para isso. E outros vírus respiratórios também aproveitaram esse momento de relaxamento geral para voltar a circular com maior facilidade, né? E aí se destaca nas crianças pequenas, até 2 a 4 anos ali, o vírus sincicial respiratório, né, que desde lá da retomada das aulas em fevereiro vem mantendo um número muito alto de internações, e o próprio vírus influenza. Mas quem realmente está voltando a dominar o cenário, principalmente na população adulta, é a Covid. Mas é aquela coisa, estando em dia com terceira dose, os mais idosos, com a quarta dose, reduz muito o risco de acabar desenvolvendo esses quadros mais graves. Pois é, e esse cenário fez com que a Prefeitura hoje anunciasse a abertura de novos leitos, 50 novos leitos para o tratamento de doenças respiratórias, 30 na enfermaria aqui desse hospital e mais 20 no TI de Setúbal, na Zona Leste. Lá, 10 em UTI e mais 10 em enfermaria. Burnier. Janaína, a gente tem que ressaltar que a pandemia não acabou, né? Obrigado, viu, querida? Boa noite. Gente, motociclistas que trabalham com entregas e a Prefeitura da capital se reuniram hoje para tratar da onda de assaltos praticadas por criminosos que se passam por entregadores. A categoria apresentou várias reivindicações para o município para regularizar a atividade e dar segurança aos trabalhadores e à população em geral. O Felipe Guedes acompanhou tudo isso, chega aqui para conversar com a gente. Bom, Felipe, não é a primeira vez que a categoria faz esse tipo de reivindicação. Qual foi a resposta que a Prefeitura deu? Oi, Burnier, boa noite para todo mundo. Olha, a Prefeitura prometeu criar um grupo de trabalho para discutir essas reivindicações e as medidas que podem ajudar a melhorar aí o trabalho dos entregadores, que são muito importantes. Foram essenciais na pandemia, né? A gente dependia deles para praticamente tudo, ninguém saía de casa, eles que tinham que levar tudo até onde as pessoas moravam. E agora continuam também muito importantes, mas passam muitos problemas, né? Situação precária de trabalho, recebem taxas pequenas. Hoje eu conversei com vários deles, eles recebem em média R$ 1,50 por quilômetro rodado. Me disseram que atualmente eles só conseguem ganhar um pouquinho mais quando chove, porque aí os aplicativos pagam uma bonificação para os motociclistas, para os motoboys que estão trabalhando. Quando não está chovendo, eles têm que trabalhar muito, jornadas de 10, 11, 12 horas para conseguir algum dinheiro no fim do dia e conseguir em casa, né, bancar as contas, bancar a família e tudo mais. Então, além dessas questões das melhorias das condições de trabalho, agora eles ainda estão passando esse problema de insegurança, né, muitos bandidos, muitos assaltantes cometendo crimes, se passando por entregadores. Então, os entregadores, mais do que ninguém, querem sim que as coisas melhorem, mas querem também que essas medidas que forem ser discutidas valham alguma coisa na prática. Faz 4 anos que o Danley trocou de lado. Deixou o trabalho num restaurante para passar a fazer entregas. No início da febre dos aplicativos, ele conseguia tirar até uns R$200 por dia. Hoje isso é raro. E no começo dava para tirar uma grana, mas agora tá difícil. Fala que é R$1 por km, tá difícil de verdade. Tem que ralar mais de 12 horas por dia, eles podem colocar 12 horas aí, trabalhar o dia todo aí. Hoje à tarde ele deixou de fazer entrega para se juntar a outros colegas de trabalho e vir para a porta da Secretaria de Mobilidade e Transportes. O sindicato dos motofretistas pediu uma reunião com a Prefeitura. Entre os pedidos da categoria, que já tinham sido apresentados no mês passado para o governo do estado, estão a substituição das mochilas por baús, o uso obrigatório de colete ou jaqueta com refletivos, um cadastro de todos os entregadores e a inclusão do número deste cadastro e também da placa da moto nos baús. O representante do Sindimotos saiu do encontro com uma promessa. O secretário municipal de transporte, Ricardo Teixeira, falou que até a semana que vem vai ser criado uma portaria estabelecendo regra para todas essas discussões e aí daí dessa portaria a gente começar a trabalhar e
de fato, fazer as coisas acontecer e sair do papel. Mas tanto esse futuro cadastro como qualquer outra ação da Prefeitura vai depender das decisões de um grupo de trabalho. E esse grupo ainda vai ser criado. Ficou combinado de reunir os esforços, inclusive incluindo todas as pessoas presentes para um grupo de trabalho, inclusive com o Detran, Secretaria de Segurança Pública, para nós acharmos a melhor fórmula para resolver o problema. Essa discussão sobre ajustes no trabalho de entrega ganhou força depois que assaltantes começaram a se passar por entregadores para cometer crimes. O SP2 vem mostrando há meses, em diferentes regiões da cidade, de dia e de noite. Um dos casos acabou na morte do estudante Renan Loureiro, no Jabaquara. Ele foi assassinado em frente à namorada por um motoqueiro que estava com uma mochila de entregador. O suspeito do crime, Axel Pérez, se entregou dias depois. O governo disse que em abril fechou um acordo com as empresas de entrega por aplicativo para compartilhamento do banco de dados e informações para facilitar a distinção e identificação de criminosos. Mas a principal resposta a essa onda de assaltos foi aumentar o efetivo de policiais nas ruas, de 5.000 para 9.700 homens. A chamada Operação Sufoco começou no dia 4 de maio. O Magson trabalha há 4 anos como entregador. É a favor do cadastro dos profissionais, mas acredita que um número de identificação a mais, que é um dos pedidos das entidades que representam a categoria, não vai intimidar os bandidos que já usam bags roubadas para cometer os crimes. A gente trabalha certinho, aí vai, identifica a bag e coloca a placa. Muda alguma coisa? Não muda, o cara rouba a bag, cobre e pronto. Ou, por exemplo, é pior pra gente porque o bandido vai roubar a bag, né? E aí assalta, sei lá, a 20 metros. O que a gente faz? Até acionar o 190. A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que a Operação Sufoco já vistoriou quase 95 mil motocicletas e apreendeu mais de 4 mil. Disse ainda que mantém diálogo com os aplicativos para criar mecanismos para ajudar na identificação de entregadores e aumentar a segurança de todos. Nós também procuramos 2 das maiores empresas de entrega por aplicativo. A RAP condenou os crimes cometidos por falsos entregadores. Disse que se reúne com a Secretaria de Segurança e que já tem um controle rigoroso dos cadastros dos entregadores. O iFood, também disse que tem um sistema de verificação de identidade e que vem colaborando com o poder público. Terminou sem acordo a reunião de conciliação entre o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus da capital com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo. Essa foi a 3ª tentativa de acordo. Pela última proposta, os donos das empresas de ônibus oferecem 12% de reajuste dos salários a partir de outubro. A categoria não aceitou porque quer que o reajuste seja retroativo, ou seja, desde maio. Vamos aos comentários nas redes sociais, ver o que a turma está comentando aqui das notícias que nós estamos mostrando agora no SP2. Vamos lá. Olha aqui, o Antônio. Vamos nos vacinar, pessoal, contra a Covid-19 e contra a gripe. Vacinas salvam vidas. Estamos repetindo isso sempre, né? O Andreose. Maior circulação de pessoas sem vacinas em dia e sem máscaras deram a sensação de fim da pandemia e, por isso, os casos estão aumentando. Puro descuido, né? Claro, do mínimo. O Afonso, os entregadores merecem melhores condições de trabalho, eles nos salvam nas emergências. E ainda tem um último aqui, ó, vou subir aqui, o Newton. Pode estar frio, mas a lua está linda aqui no Jaraguá. Que bom. Bom, a seguir, relatório mostra que São Paulo está entre as cidades mais poluidoras do país. E ainda, o número de casos de dengue na capital já é maior que a do ano passado inteiro, gente. Agora o trânsito. Avenida Aricanduva, à direita aqui, ó, no sentido bairro, tá? Tá meio congestionado, tem um semáforo ali que segura mais. Do outro lado, sentido radial e marginal, tá muito bom. Agora são 7h27, 7h28 já virando o relógio. SP2 volta já já. Danilo não vai poupar esforços para que Rebeca consiga a guarda do filho. A Rebeca errou. Isso faz parte do passado, ok? Agora, ela tá tentando fazer o melhor pro filho. Deixa eu falar um negócio. Você devia convencer a sua mulher a se contentar
com as visitas. Hoje... Quanto você acha razoável para aceitar dividir a guarda? Cara e coragem. E se for melhor esperar mais? E se eu estiver sonhando alto demais? E se o mundo nunca mais voltar ao normal? Em momentos como este, podemos acreditar que não somos bons o suficiente. Mas ninguém é bom o tempo todo. É por isso que queremos ser bons quando você precisa. Com apoio do tamanho certo, na hora e do jeito que você quer. Porque entre nós, você vem primeiro. Estamos de volta. São Paulo, gente, é a quinta cidade que mais emitiu poluentes em todo o país. O estudo é do Observatório do Clima, que calculou a emissão de gases do efeito estufa entre 2000 e 2019. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo no telão. Não é um dado legal esse, né? Não é mesmo. Vamos, abriu. Opa, abriu. Bom, nessas 2 décadas, gente, a capital emitiu mais de 16 milhões de toneladas de CO2, que é o gás carbônico. Agora eu digo para vocês que a maior parte dessa poluição foi emitida pelo setor de energia, quase 12 milhões de toneladas. E os veículos foram os grandes responsáveis pelas altas emissões do gás, que é extremamente nocivo ao efeito estufa. Os combustíveis fósseis, como o diesel e a gasolina usados pelos veículos, são os principais vilões. E sobre isso, a gente conversa agora com a repórter Thaís Itaque. É ela que traz mais detalhes sobre esse levantamento. Thaís, boa noite, querida. Boa noite, Burnier, e a todos que nos acompanham. Olha só, São Paulo e Rio de Janeiro são os únicos de fora da Amazônia entre os campeões de emissões de gases de efeito estufa. E o principal vilão, claro, são esses carros aqui, não só os carros, né? Esse trânsito enorme que a gente acompanha todos os dias na cidade de São Paulo, mas de motos, caminhões, ônibus, que causam todos os dias a poluição que vai para a nossa atmosfera, né? Agora a gente sabe que a redução, Burnier, pode ser feita de várias formas. Uma delas é a diminuição da distância casa-trabalho. A outra é esse trabalho que pode ser feito em casa, o home office, o que evita as pessoas de saírem de casa, né, com transporte, ou a melhoria do próprio transporte público. Em contrapartida, a gente sabe que nossa cidade tem 2/3 da população utilizando o transporte coletivo ou se deslocando a pé, o que ajuda também a reduzir as emissões per capita. Mas ainda o caminho é longo para a gente fazer essa redução, né? A gente conversou com um especialista que afirma que o momento é agora, né? O momento certo de encontrar soluções rápidas e práticas para o problema. Vamos ouvir. Um sujeito andando de carro versus ele andando de ônibus, ele de carro emite 2,4 vezes mais do que quando ele anda de ônibus, né? Então, se eu conseguisse aumentar o percentual de pessoas usando o transporte público e reduzir o número de pessoas utilizando o transporte individual motorizado, a eletromobilidade precisa ser muito pensada, muito discutida, mas ela não vai dar efeitos no curto prazo e a nossa corrida para diminuir as emissões é muito urgente. Os efeitos já estão se sentindo, né? A gente ficava achando que era filme de ficção, não é. O planeta não aguenta mais isso. Tem toda a razão. Helena Marques está aqui de volta para falar sobre como fica o tempo nos próximos dias, Helena. Exatamente, Burnier. Olha, amanhã e nos próximos dias vamos ter sol de novo. Vai ser a semana toda ensolarada assim, só que o problema é a umidade do ar que começa a ficar baixa. Agora, apesar do sol, não teremos calor. As temperaturas vão subir, como a gente vê aqui, olha, aos poucos. E quando der a impressão que está mais quente, logo vai esfriar por causa da chegada de uma nova frente fria. Na capital, olha, teremos mínimas, como a gente vê aqui, olha, entre 10 e 12 graus, no sábado 14. As máximas, 21 quarta-feira, 23 quinta, 26 sexta, mais agradável, mas como eu falei no sábado, com a frente fria e a chuva, máxima só de 20 graus. Então, finzinho da semana, com tarde mais quentinha, só que logo depois esfria de novo. Estamos chegando no inverno. É isso aí. Obrigado, querida. Até amanhã, gente. Gente, os casos de dengue voltaram a crescer aqui na capital. Nos 5 primeiros meses deste ano, os casos confirmados já superam os do ano passado inteiro. A filha e o neto da Cleide estão com dengue há mais de uma semana.
Para ela, o que tem atraído o Aedes aegypti para cá é a água parada, bem perto da casa dela. Eu também fiquei doente por conta desse esgoto, dessa água que não corre. E vários moradores do Jardim Iguatemi estão nessa situação. 4.000 famílias vivem na região que não tem coleta de lixo nem saneamento básico. O pessoal acho que não sabe que existe uma periferia por aqui, porque aqui moram muitas famílias, entendeu? Muitas famílias, muitas crianças doentes, tá bem complicado o nosso caso aqui. Somente este ano, no Jardim Iguatemi, foram registrados 37 casos de dengue. Em toda a capital, até maio, foram 8.865 casos. O número é maior que o de 2021 inteiro. Em relação a 2020, dá 4 vezes mais esse ano. Na comunidade Jardim Morumbizinho, os moradores acham que o problema vem de uma obra da Transpetro. Os escadões hidráulicos que foram instalados jogam água nas ruas do bairro, que está ilhado. E desde 7 de janeiro de 2022, a comunidade perdeu o acesso. Desde então, não há coleta do lixo e, com isso, está esse transtorno de acúmulo de lixo. Então os moradores têm essa área que é vizinha do bairro, onde está sendo depositado diariamente os lixos durante esse período. Tem muito caso que a gente vê no posto de saúde devido à dengue e tudo quem veio trazer isso aí é o quê? É o lixo. O professor de saúde pública, Sérgio Zanetta, explicou que o mosquito da dengue pode se reproduzir em água parada, seja limpa ou suja. Vamos ver o que ele disse. O mosquito está perfeitamente adaptado ao ambiente urbano e peridomiciliar. Ele prolifera em água limpa e também em água suja e parada. Normalmente ele prefere a sombra. O mosquito se adaptou de um modo absolutamente terrível para nós, porque facilita a transmissão e temos que controlar todos esses ambientes. A Secretaria Municipal das Subprefeituras disse que a comunidade do Jardim Iguatemi é ocupada irregularmente, mas que a sujeira do córrego é retirada regularmente. Já em relação ao Jardim Morumbizinho, a Secretaria da Habitação informou que notificou a Transpetro para realizar obras emergenciais para a contenção e escoamento das águas pluviais. A Transpetro informou que o problema está associado ao assoreamento de uma área que fica acima da faixa dos dutos da companhia e que não é de responsabilidade da empresa, segundo eles. Futebol, a 11ª rodada do Brasileirão consolidou o domínio paulista. Palmeiras, Corinthians e São Paulo têm as melhores campanhas do campeonato. A vitória do São Paulo em uma frase. É importante que às vezes você vença, mesmo não jogando bem. A vitória do Palmeiras em uma frase. Acho que é uma vitória justa da equipa que foi melhor durante os 90 minutos. O resumo da vitória do Corinthians por Vitor Pereira. Sim, uma boa vitória. Temos de ter feito mais 1 ou 2 golos para materializar o jogo que fizemos. O chamado trio de ferro do futebol paulista está em alta, deixando o Brasileirão mais com cara de paulistão. Depois de 11 rodadas, os 3 times da cidade de São Paulo ocupam as 3 primeiras posições na tabela. Tudo isso graças, é claro, às vitórias conquistadas por eles nesse final de semana. No sábado, o Corinthians venceu o Juventude por 2-0 com gols de garotos da base, Adson e Mantuan. No domingo, o São Paulo não convenceu, mas venceu o América por 1-0. Já o Palmeiras, mais uma vez, venceu e convenceu. 2-0 contra o Curitiba, com direito a esse golaço do Dudu. A diferença não é só porque o Palmeiras vence e joga bem, e os outros vencem sem jogar muito bem. A diferença é a estrutura do Palmeiras, né? Já é bicampeão da Libertadores, o mesmo treinador há 2 anos, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Os outros 2 são treinadores que chegaram agora e o Rogério ainda não encontrou um time. Na próxima rodada, o Corinthians visita o Atlético Paranaense. O São Paulo vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Dos times do trio de ferro, só o Palmeiras joga em casa e contra o Atlético Goianiense na quinta-feira. Um aquecimento de luxo para o jogão da próxima segunda entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Eu acho que em breve o Palmeiras vai disparar. Tem o melhor time, um treinador que conhece todos os jogadores, mas isso não significa que vai ser campeão. Tudo pode acontecer, mas o Palmeiras é o melhor time da América do Sul no momento.
Bom, e com essa notícia a gente termina por aqui. As reportagens estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30 da noite. Boa noite para você. Até amanhã, gente.